Seguimos em São Paulo com a nossa reportagem às 8h30 da manhã. A Soraya Lawande tem informações, atualizações importantes para a gente sobre o caso Robinho. A Corte Especial do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, começa a julgar nesta semana aqui o pedido feito pela Itália para que o Robinho cumpra aqui no Brasil a pena de 9 anos atribuída a ele pelo crime de estupro coletivo. Lá na Itália, ele é condenado em trânsito julgado, ou seja, não há mais como recorrer à decisão. O que a justiça brasileira vai decidir é se a pena imposta lá na Itália deve ser cumprida aqui no Brasil ou não, já que Robinho é brasileiro e o Brasil não extradita os seus para cumprirem pena por condenações em outros países. Soraya. Exatamente, Colombo. Isso deve acontecer, então, na próxima quarta-feira, dia 20 agora de março. Esse procedimento, inclusive, chamado de homologação. Então, é um procedimento que valida uma decisão estrangeira, então, que ficou decidido na Itália, condenado a 9 anos de prisão. Então, eles vão analisar para que isso seja cumprido aqui no Brasil, para que essa pena seja executada no Brasil. Então, o STJ não vai julgar novamente a acusação de Robinho, ou seja, não vai revisitar o caso, provas, fatos, nada disso. O ex-jogador ele foi condenado, então, pela Justiça a 9 anos de prisão por esse estupro coletivo. Não há um novo julgamento e eles vão analisar se essa pena pode ser cumprida aqui no Brasil. Robinho foi condenado em 2017 pelo crime que teria acontecido em 2013 na boate Cio Café em Milão, na época em que o jogador ainda atuava contra o Milan. Além do atleta, outros 4 brasileiros foram acusados de estuprar uma moça de origem albanesa na ocasião. Então, o jogador acabou até na época, recorrendo dessa decisão, mas ele foi condenado pelo crime em todas as instâncias. Em 2022, a Justiça da Itália, então, julgou o brasileiro na terceira e última instância, impossibilitando qualquer outro tipo de recurso a ele. Ele foi condenado a 9 anos de prisão. Como, então, Colombo acabou bem de lembrar, a Itália pediu para o Brasil que o Robinho fosse extraditado para cumprir a pena. Então, o pedido foi negado, já que a justiça brasileira impede a extradição de seus cidadãos para o cumprimento da pena, mas agora ele pode cumprir, então, no sistema penitenciário aqui do Brasil. É isso aí. Ontem, aliás, o Robinho deu uma entrevista para a TV Record, contestando a condenação, tentando apresentar dados que, segundo ele, comprovariam que houve racismo na acusação contra ele na Itália. Diz que os áudios foram obtidos de maneira fraudulenta, ou seja, houve ali alguma tentativa de induzi-lo a dizer algo que ele não teria dito. Isso ficou muito a partir da interpretação do judiciário. Vale ressaltar que essa etapa, lembrada pela Soraya aqui no Brasil, não discute o mérito do caso, se o Robinho é inocente ou é culpado. Ele foi condenado por um país em que o judiciário é livre, ele teve amplo e restrito direito à defesa, condenado em diversas instâncias. O que o judiciário brasileiro vai decidir é se ele pode ou não cumprir a pena aqui no Brasil. Se ele é inocente ou não, a Justiça da Itália já decidiu e decidiu que não.